até para copiar é preciso senso crítico. Até para copiar. Até para isso, que também não é muito bom para a escrita da redação, mas até para isso é necessário senso crítico. Sob essa ótica, Djamila Ribeiro explica que é preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Quais são as minhas observações? Primeiro, o que foi feito aí? Foi trazido um embasamento, é o primeiro embasamento, é uma evidência. No formato do quê? De testemunho autorizado. Trouxe a opinião, a voz de outra pessoa conhecedora do assunto para sustentar, te ajudar a sustentar o que você está escrevendo. Qual é o problema dessa primeira declaração aí, desse primeiro embasamento? Eu enxergo assim, ó, ele não sustenta a questão do silenciamento. Porque, ó, entenda o seguinte, numa redação argumentativa ou mesmo na expositiva, tudo que você declara, você precisa sustentar. Então, se você declarar que existe um silenciamento, você precisa sustentar isso. Você precisa provar isso na redação argumentativa, provar, demonstrar que existe silenciamento. E essa declaração não demonstra isso, ou não ajuda a demonstrar, a princípio. Então, esse embasamento não sustenta por quê? Por que acontece aqui? Ó? O que eu enxergo que está acontecendo aqui? As sustentações que foram trazidas aqui para sustentar esse tópico frasal, elas estão fora de ordem, elas estão embaralhadas. Denuncia um problema no planejamento da redação, o que o Enem chama de projeto de texto. Por quê? Elas não estão numa ordem lógica aí. Se eu fosse reescrever esse parágrafo para fazer mais sentido, o que eu faria aqui? Ó? Eu ia copiar o tópico frasal, eu vou colocar isso aqui para você entender onde eu estou querendo chegar. Vale ressaltar a princípio que o silenciamento impacta a questão. Eu fiz uma declaração, certo? Então eu preciso sustentar essa declaração. E essa declaração seguinte, esse embasamento seguinte de que a Djamila Ribeiro diz que tem que tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas, isso não sustenta isso. Mas o que vem depois, sim, ó. No entanto, há uma falta de diálogo instaurada sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, dado que grande parte da mídia brasileira não dá ênfase para essa luta. Então eu pegaria isso aqui, ó, colocaria já como primeiro embasamento. Tiraria esse ponto, colocaria um pois, ó. Vale ressaltar a princípio que o silenciamento impacta a questão, pois há uma falta de diálogo instaurado sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, dado que grande parte da mídia brasileira não dá ênfase para essa luta. Você percebeu o que eu fiz aqui? Eu fiz uma declaração que existe o silenciamento e já na sequência eu demonstrei isso. A mídia não dá destaque para isso. Aí na sequência pode vir essa consequência que a pessoa menciona aqui, ó. Em consequência, por falta de informação, essa valorização é dificultada, visto que muitos não sabem das dificuldades que esses povos enfrentam, o que faz com que o apelo popular para a solução do problema seja ínfimo. Aí sim, só depois desses dois embasamentos, aí eu traria esse que foi colocado como o primeiro aqui, ó. Sob essa ótica, Djamila Ribeiro explica que é preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Aí só que ele vem na sequência. E depois, o final aqui, ó. Assim urge tirar essa situação da invisibilidade para atuar sobre ela, como defende a pensadora. Claro que aqui, ó, ia ter que fazer uma adaptação, né? Senão vai ficar repetitivo. Sob essa ótica, Djamila Ribeiro explica que é preciso tirar uma situação da invisibilidade. Esse termo não poderia repetir, ó. Teria que trocar. Colocaria, por exemplo, assim urge colocar foco ao problema para atuar sobre ele, como defende a pensadora, por exemplo. Aqui sim está numa ordem mais lógica, numa sequência mais lógica. Mas da forma como foi construído, mostra que a pessoa, ela não planejou essa redação. Dá a impressão que ela trouxe algo pronto, assim, um modelo pronto, e encaixou aí de qualquer forma, sem refletir se está fazendo sentido ou não. Encaixando. Por isso, dessa falta de sequência lógica. Então, na nossa grade de avaliação, é no item abordagem aqui, ó, o item 5, ordenação lógica das ideias visando a progressão temática. Isso não acontece ali. Então, vou deduzir um ponto aqui. Você percebeu isso que eu acabei de fazer aqui? Você percebeu que essa ordem dos embasamentos ficou mais lógica do que essa que foi construída aqui? Isso não parece, não mostra a você que essa redação provavelmente ela veio pré-montada, vamos dizer assim, que a pessoa não refletiu muito e foi colocando as informações conforme ela copiou de algum lugar essa estrutura, para você ver que até para copiar é preciso senso crítico. Até para copiar. Até para isso, que também não é muito bom para a escrita da redação, mas até para isso é necessário senso crítico.